Brasil de Fato Entrevista. Olá, está no ar mais um BDF Entrevista e vocês devem estar estranhando que o José Bernardes não está aqui comandando a bancada, como acontece toda semana, mas ele está tirando merecidas férias, descansando, e hoje eu vou tocar o programa aqui com vocês e recebo para essa edição especial o sociólogo e fundador do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra. Olá, Marcos, muito obrigado por aceitar nosso convite, por participar aqui do BDF Entrevista. Prazer é meu, Igor. É um prazer estar com vocês outra vez. Marcos Coimbra é sociólogo formado e com mestrado pela Universidade de Brasília e doutorado pela Universidade de Manchester. Em 1987, fundou o Vox Populi, que anos mais tarde chegou a ser um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil. Neste ano, foi chamado ao Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para melhorar a comunicação do governo, que não tem conseguido dizer à população o que tem feito pelo país. Marcos, eu queria começar falando contigo sobre uma certa desconfiança, um descrédito das pesquisas eleitorais, que é propagado por ambos os lados quando estão perdendo as eleições ou quando surgem os primeiros levantamentos e que determinados candidatos aparecem atrás. Isso acontece historicamente dos dois lados da política, mas recentemente nós temos visto a extrema-direita abusar um pouco desse expediente, especificamente o bolsonarismo, tem colocado em dúvida, tem colocado em xeque a atuação dos institutos de pesquisa, os levantamentos que são feitos, e eu queria escutar de ti, que tem larga experiência no assunto, a população brasileira deve e pode acreditar nas pesquisas que são feitas? Bom, isso não é algo único ao Brasil. No mundo inteiro, nós estamos vendo um processo de, vamos dizer assim, redução da confiança média do cidadão, da cidadã, em relação às pesquisas de opinião. E em algumas eleições, isso está ficando muito nítido. Nós vimos na última eleição americana, para pegar os dois países com maior tradição em pesquisa de opinião, que são os Estados Unidos e a França. Nos Estados Unidos, nós vimos durante a eleição, a última, vencida pelo Biden, que foi um resultado muito surpreendente. As pesquisas não sugeriam que o Trump fosse ficar tão perto do Biden. Ao contrário, davam para o Biden uma folga razoável. E acabamos de ver isso na França. Na última eleição agora, no domingo, no fim de semana, o resultado da França foi surpreendente para os franceses. Tanto é que teve festa nas praças em Paris, quando os resultados saíram, porque a expectativa era que a extrema-direita se saísse muito melhor do que acabou acontecendo. Então, esses dois casos servem para mostrar que esses, digamos assim, problemas com as pesquisas não se referem apenas aos, vamos dizer assim, aos partidos, mas aos menos democráticos. Vamos dizer assim, o problema das pesquisas nos Estados Unidos foi superestimar o voto democrata, enquanto que o problema na França foi que as pesquisas superestimavam o voto na direita. Então, não é exatamente, não existe uma tendência ideológica para cá ou para lá. Nos dois países nós tivemos problema, e isso não é nem perto de ser restrito, exclusivo aos Estados Unidos e à França. Está acontecendo no mundo inteiro e aconteceu no Brasil. Nós todos esperávamos que o resultado a favor do Lula em 22 fosse maior do que acabou sendo. Aquele resultado, na hora que as urnas foram contadas no segundo turno, com o Bolsonaro ficando muito perto do Lula, e terminou, como você lembra muito bem, com 1, pouco por cento acima apenas. Então, tem problemas com as pesquisas no mundo inteiro. E esses problemas são, vamos dizer, causados por um conjunto de mudanças na cultura política do capitalismo de hoje em dia. A sociedade está mudando, a política está mudando,
os cidadãos e cidadãs estão mudando e isso se reflete nas pesquisas. Marcos, eu queria pegar um trechinho da sua fala. O que você chama de mudança de cultura da política? Que exatamente nós devemos entender sobre isso? Como as pesquisas são impactadas por isso? Nós tivemos um período longo, que foi quando, no Brasil, nós saímos da ditadura militar de 64 e passamos pelo processo de redemocratização, quando as pesquisas voltaram a ser feitas no Brasil, já em termos normais. Lá nos anos 50 e início dos anos 60, já havia pesquisa no Brasil, mas muito incipiente. E durante, é claro, a ditadura, pesquisa não tinha razão de ser, como hoje não tem razão de fazer pesquisa, sei lá, na Arábia Saudita ou na Coreia do Norte, que um na direita e um na esquerda são dois países que não, digamos assim, encorajam o que seria considerado opinião pública. Então, o que aconteceu nesse final do século passado e início deste? Foi um tipo de sociedade em que a política, a economia e a sociedade estavam numa fase de crescimento, de expansão, as pessoas estavam se sentindo confortáveis, o mundo parecia que ia melhorar, e nós estamos vendo, neste início de século XXI, uma realidade muito diferente. Todas as sociedades estão parando de crescer, não tem mais como incorporar novas forças sociais, está tudo lento, está tudo marcando passo, e a consequência disso é uma desconfiança generalizada em tudo, em especial no sistema político. Nesses países que não andam para frente e pessoas que estão se sentindo cada vez mais para trás começam a ficar contra tudo. E contra tudo, frequentemente, acaba alimentando essas lideranças de ultradireita que vêm com discursos simplistas de que o problema é porque o governo só beneficia os imigrantes. O governo só beneficia os negros. O governo só beneficia a população LGBTQIA+. E assim por diante. Inventa inimigos, inventa personagens que se apresentam como capazes de resolver esses problemas. E isso está acontecendo no mundo inteiro. O Bolsonaro aqui era apenas um exemplo pequeno e ridículo de uma tendência global. Nós vimos na França, vimos na Inglaterra, estamos vendo na Itália, na Espanha e por aí afora do mundo inteiro. Então, esse modelo que nós tínhamos, em que o capitalismo parecia capaz de ir crescendo e incorporando setores mais amplos da sociedade e respondendo às suas aspirações e necessidades, foi ficando para trás. Nós temos hoje um capitalismo que não anda, nós temos um capitalismo que destrói o mundo, as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas, e no Brasil isso está agudizado depois do golpe contra a Dilma e os 4 anos da catástrofe que foi o governo do Bolsonaro. Então nós ficamos 6 anos parados. Parados não, retrocedendo. Então é isso que eu estou dizendo, que é um novo modelo, uma nova sociedade com outro tipo de vida política, no qual confiar na informação correta, confiar na verdade científica, confiar na capacidade do sistema político de receber e acomodar pressões e reivindicações, tudo isso foi perdendo lugar. Hoje, cada vez menos as pessoas acreditam no sistema político, e isso também se aplica às pesquisas. Marcos, eu tenho acompanhado diariamente aqui no Brasil de Fato, nós temos feito alguns levantamentos sobre as pesquisas que são divulgadas exaustivamente e diariamente. Eu queria fazer para você, se você me permite, abusando um pouco da sua boa vontade, eu queria fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, você acha que, de alguma forma, esse excesso de pesquisas acaba vulgarizando e trazendo um certo descrédito, porque há muita variação
de resultados de uma pesquisa para outra, de um instituto para o outro. E num segundo momento, eu queria saber de você se você é a favor de uma padronização, de uma regulamentação do setor, que nós tenhamos pesquisas com periodicidade certa, determinada por uma lei, por uma norma. Você é a favor disso? Não tem uma resposta fácil para essa pergunta. São dúvidas totalmente legítimas. Elas acontecem há muito tempo e foram se ampliando nos últimos tempos no Brasil. E também acontece no mundo inteiro. As pessoas todas estão achando que alguma coisa não está indo bem. E o pior é que não está mesmo. Acabei de dar dois exemplos de países tradicionalíssimos no uso de pesquisa, como os Estados Unidos e a França, e dois processos políticos extremamente importantes foram, com certa, um perdão pelo excesso, foram mal acompanhados pelas pesquisas. Então, não teve ninguém que acertou, entre aspas, o que aconteceu na eleição americana. E só se ficou tendo um quadro melhor do resultado da eleição na França com a pesquisa de boca de urna. Essa que foi feita já com as pessoas tendo votado, porque a pesquisa de intenção de voto tinha sido muito inconclusiva e muitas vezes permitindo essa leitura de que a ultradireita ia ganhar lá, o que não aconteceu. Então, é claro que num cenário em que as pesquisas estão indo mal, aparece muita gente dizendo assim, opa, mas peraí, eu também quero é, é, ter o que dizer nisso aí. E pesquisa hoje, com os recursos que a informatização facultam, ficou uma coisa muito barata. Tem pesquisa boa sendo feita sem fazer uma única entrevista pessoal. Tudo na internet. Você tira uma amostra, corrige para ter a proporção que devia ter de homens e mulheres, jovens e adultos, ricos e pobres, e aí vai lá e faz a pesquisa sem gastar um tostão. Por isso é que tem tanto, porque foi ficando cada vez mais barato fazer esse tipo de pesquisa. E o problema é que as pesquisas mais caras, essas presenciais, tendo que deslocar entrevistador para o campo, pagar alimentação, pagar seguro, pagar transporte para o entrevistador e depois receber o resultado do campo e processar, essas também não se saíram melhor que as outras. Então, nós estamos num momento em que está tudo indefinido, ninguém sabe dizer com segurança qual que é o modo mais seguro e confiável de pesquisa. Nós vamos ter que passar por mais esta eleição, esta deste ano, para no final do processo eleitoral fazer um balanço e ver como é que ficamos. Nós temos coisas no Brasil que só existem no Brasil, a famosa jabuticaba. Quantos países do mundo, instituições do setor empresarial financiam pesquisa de uso público? Lugar nenhum. Uma confederação de empresários da indústria é que paga pesquisa para saber como é que o povo vai votar? Uma confederação de empresas do setor de transporte? Ou um banco? Não existe lugar nenhum do mundo em que um banco é que paga pesquisa para as pessoas poderem acompanhar o processo eleitoral. Isso são coisas como essa que nós temos que pensar. Nos Estados Unidos hoje, a maior parte dos institutos, perdão, a maior parte dos órgãos de imprensa, maiores, mais tradicionais, só divulgam pesquisa de instituições acadêmicas, universidades, centros de pesquisa, não sai publicando, botando na primeira página sei lá, do New York Times, do Washington Post, de jornais tradicionais e respeitados, pesquisa que o banco fulano pagou para saber como é que está a eleição em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre.
Uma curiosidade aqui para quem está nos assistindo, Marcos. Nesses levantamentos que temos feito aqui no Brasil de Fato das pesquisas, nós já encontramos depósito de material de construção e clínica de psicologia financiando as pesquisas, acredite se quiser. E com essa nós encerramos esse primeiro bloco aqui com Marcos Coimbra e já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do BDF Entrevista, aqui com o sociólogo e fundador do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra. Marcos, eu queria ainda, falando tecnicamente das pesquisas, a gente já vai falar um pouco politicamente, mas eu queria falar um pouquinho sobre a emergência, ainda sobre essa industrialização das pesquisas, a emergência que ela tem dos noticiários, da imprensa, de ter sempre números, prognósticos a fazer sobre a eleição. Eu queria saber de você, você acha que jornalista, em geral, o público, sabe ler pesquisa? Se você tem dúvida a esse respeito, eu queria dizer que eu também tenho essa dúvida. Há muitos anos eu dialogo com jornalistas, ou comentaristas, gente de imprensa escrita, etc. e tal. E a sensação que eu tenho é que não sei se precisa. A formação técnica em pesquisa é para o pesquisador, não é para o jornalista, não é para o comentarista. Os institutos de pesquisa que deviam ter a responsabilidade de explicar direito para o jornalista, que não é obrigado a saber, a informação que está recebendo. Hoje, nós estamos conversando na quarta-feira, e hoje saiu uma pesquisa que a Folha de São Paulo, um jornal muito respeitado nacionalmente, divulgou dizendo assim: Lula cresceu, se diferenciando, não sei o que, não sei o que lá. É um resultado absolutamente igual ao anterior, com uma diferença de 3 pontos percentuais. Num resultado que, para ter significação estatística, tinha que estar além da margem de erro. E quando você está comparando em pesquisa, você tem que considerar que o resultado do Lula pode ser 3 para avaliação positiva, pode estar variando de -3 a +3. E a negativa de -3 para +3, ou seja, a diferença abaixo de 6 pontos não é conclusiva. Agora, quem tem que esclarecer isso para a imprensa é a pesquisa. É dizer assim, olha, este resultado que nós estamos divulgando hoje não mostra nenhuma mudança, para evitar que uma manchete equivocada fosse divulgada. Então, o problema não é da imprensa. Na maior parte das vezes, é do responsável, dos responsáveis pela pesquisa, que estão mais querendo fazer, assim, mais produzir notícias do que produzir informação. Marcos, eu como leitor de pesquisa, gosto muito de ler pesquisa, eu tenho uma curiosidade, queria te escutar sobre isso. Qual é a pesquisa que te move a abrir um arquivo, a ler aqueles números? Existe uma amostragem, um instituto, algo que te chama a atenção? Oi, eu vou te falar com toda sinceridade que hoje muito pouca pesquisa me desperta o interesse e a curiosidade. Porque o que eu estou vendo é que a maior parte dos institutos, dos pesquisadores, até porque não tem certeza do que tem que fazer para melhorar, insiste num padrão técnico e de divulgação de resultado que já devia ter sido modificado. Então, eu vejo, por exemplo, a insistência com que nós estamos discutindo a avaliação positiva do governo Lula. Para dar um exemplo óbvio, que é o que tem guiado o tratamento de pesquisa desde o primeiro mês do terceiro governo do Lula. Então,
A avaliação positiva do governo subiu, a avaliação positiva do governo não subiu, caiu. E hoje em dia ninguém sabe com segurança, em lugar nenhum do mundo, o que quer dizer avaliação de governo. Ter uma avaliação positiva quer dizer o quê? Que você vai conseguir ganhar uma eleição? Ter uma avaliação negativa quer dizer que você vai perder uma eleição? Porque nós acabamos de ver em 2022, no Brasil, como é que um governo muito mal avaliado quase ganha. Então, você que acompanhou a pesquisa naquela eleição, você viu qual que era a avaliação positiva do governo Bolsonaro, 20 e poucos por cento. E quando você ia para cada política em especial, saúde, segurança, emprego, meio ambiente, não sei o quê, não era 20 e poucos, era 15, 14, 13 de avaliação positiva. Então, Bolsonaro chegou no final de 4 anos muito mal avaliado. Por eleitores, mais da metade dos eleitores que votaram no Bolsonaro achavam que ele era um mau presidente. Marcos, se você me permite, eu queria fazer um pequeno recuo aqui na nossa conversa, só para entender melhor a sua análise sobre as pesquisas. Eu tenho lido alguns cientistas políticos que dizem que não adianta fazer uma pesquisa no Brasil, não é prudente, não dá para levar muito a sério pesquisas com uma amostra menor que 2.000 pessoas, de entrevistas com 2.000 pessoas em pelo menos 70, 80 municípios. Eu queria saber de você, é prudente mesmo? Esse é um valor correto? Mesmo você sendo extremamente pessimista com as pesquisas, esse é um valor que você leva mais a sério? É o valor mais correto? Esse número vem muito mais da intenção, da necessidade, do desejo de ter representatividade regional. Então, por que que se trabalha com 2.000? Porque com 2.000 entrevistas você tem uma amostragem boa, com quase 1.000 entrevistas no Sudeste, você tem uma amostragem boa de 500, 400 e tantas entrevistas no Nordeste, e já começa a ficar ruim para falar de Sul, separadamente, e para Centro-Oeste e Norte, muito ruim. Por isso que a maior parte dos institutos junta as duas regiões. Agora, juntar as duas regiões não é segurança de ter uma amostragem boa para aquelas duas regiões. Afinal de contas, você está juntando todos os estados da região Centro-Oeste com todos da região Norte e fazendo em ambos, juntos, 200 entrevistas. Então, as amostras nacionais com 2.000 casos são razoáveis para você ter uma visão do Sudeste e do Nordeste. Do Sul já é muito ruim. Então, esses tamanhos de amostra não tem a ver com assim, não tem a ver com a tua confiança no resultado para o conjunto do país. Tem para você poder dividir melhor. Nos Estados Unidos, pesquisa 100% aleatória, que não é essa que a gente faz, pegar o entrevistador, pagar uma passagem de ônibus, levar ele até não sei aonde, de lá ele tem que pegar um transporte dentro da cidade para chegar no distrito eleitoral que ele tem que aplicar a entrevista. Então, a amostra 100% aleatória você só consegue no telefone ou na internet, porque essa fisicamente não tem como. Então você vai ter que escolher previamente municípios. Dentro do município você vai ter que selecionar determinadas partes daquelas cidades para você aplicar a entrevista. E aí, quando você está nesse nível, você não consegue mais ter uma representatividade correta da população. Se você tivesse, no dia que a gente tiver 100% da população ligada na rede telefônica, ou perto de 100%, e a mesma coisa, ligada na internet, aí você vai poder fazer uma amostra 100% aleatória de todos os eleitores do Brasil. Provavelmente, com 600, 700 entrevistas, você vai ter um resultado para o conjunto do Brasil melhor do que esse que a gente tem hoje, com 2.000, 3.000, 4.000.
para quem está em casa nos entender um pouco melhor, o que vai determinar o preço, o valor de uma pesquisa é justamente a quantidade dessa amostra, esse número de entrevistados e a partir de onde ela será feita geograficamente, se ela é focada no bairro, na cidade, no estado. Isso é o que vai determinar o valor, não é mesmo, Marcos? É isso, é isso. Para a gente encerrar essa parte mais técnica, Marcos, eu queria te ouvir um pouquinho. O quanto nós devemos confiar, podemos confiar nesse novo método de pesquisa por algoritmo, em que a pessoa recebe no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, uma pesquisa sobre determinada eleição sem qualquer interferência humana? No dia que nós tivermos um banco de dados em que está toda a população e você sabe exatamente qual que é dentro daquele banco de dados, a proporção de homens, mulheres, brancos e pretos, evangélicos e católicos, ricos e pobres, pessoas que gostam de Lula e já votaram nele, pessoas que não gostam de Lula e preferem um candidato de centro-direita. No dia que você tiver esse banco de dados, você faz a pesquisa via um bom algoritmo que aprende à medida que vai sorteando novas vezes. Nesse dia, acaba esse assunto de entrevistador pegar ônibus e ir para o interior, ou ir para uma favela, ou tentar fazer entrevista na zona sul da cidade, bater na portaria, o porteiro não deixa entrar, e assim sucessivamente. Todas as dificuldades operacionais da pesquisa face a face cessam. Fica mais fácil, mais barato e melhor. E para que a gente tenha, você está falando de dados, né, Marcos? Mas para que nós tenhamos justamente esse banco de dados organizados, o mínimo que se espera é um censo decente, é um censo bem elaborado, e nós sabemos que o censo que tivemos em 2022 foi extremamente precarizado pelo governo de Jair Bolsonaro. Mas encerrando essa parte técnica e voltando um pouco, para a gente pensar um pouco a política, Marcos, desde 2014, com a Lava Jato, a corrupção tem dominado os debates, tem dominado as eleições municipais ou eleições nacionais. É sempre o tema que impulsiona o debate. Você acredita que a partir ali de 2022, onde nós tivemos um embate entre Bolsonaro e Lula, e essa polarização passou a dar o tom dos encontros políticos, passou a dar o tom da disputa política no país, você acredita que essa polarização vai dominar o debate desse ano, vai pautar a agenda política dos candidatos desse ano, ou os temas municipais eles vão prevalecer? Bom, num país que tem 5.500 lugares com eleições acontecendo, 10 vezes mais que tem nos Estados Unidos. Lá não existe eleição de prefeito, não existe eleição de vereador nos termos que nós temos aqui. Então, no Brasil, nós vamos ter 5.500 eleições, arredondando um pouco. Talvez em 50 o assunto Lula e Bolsonaro seja central. Nas outras 5.450, não. Então, e quanto menor o município, mais local tende a ser a disputa. Claro que nós estamos falando de tendência. Pode haver um município muito pequeno em que a polarização nacional se manifesta. Mas a regra, a maior probabilidade não é essa. A maior probabilidade é aposta. Quanto menor o município, mais local é a eleição. Então, assim como é pouco provável que todos os municípios tenham a mesma lógica na eleição, nós não vamos ter resultados comparáveis a rigor. Esse negócio da contabilidade, quantos municípios que o PT ganhou, quantos municípios que... O PT é um partido de modestos resultados municipais. No seu processo formativo, ele tinha mais penetração municipal do que tem hoje, tendo já tido 5 presidentes da República. Então, o que nós estamos discutindo, na verdade? O PT tomou decisões ao longo de sua história, privilegiando a disputa nacional, dando mais destaque às articulações para eleger e sustentar o presidente da República. A consequência é que o PT perdeu lugar nas eleições municipais, vice-versa.
Qual que era o partido mais, na época do PSDB, qual que era o partido que mais ganhava eleições nacionalmente? Era o, o PDS, quer dizer, que mudou de nome ao longo do tempo, e o MDB. Sim. São os dois partidos que ganham eleições municipais nessas 5.400 cidades pequenas e muito pequenas. Eu não sei, é difícil dizer. A minha opinião é que nós vamos ter outra vez uma eleição local na imensa maioria dos municípios. Agora a imprensa vai dar mais destaque, Aos 50 maiores, né? mas isso não é o que acontece na vida concreta do cidadão. Quem mora lá em Apucarana, no Paraná, ou mora em Serra da Saudade, que é o menor município de Minas Gerais, ou em qualquer outro dos 5.400 municípios do resto do país, vai estar elegendo o vereador do seu bairro, vai estar elegendo o prefeito da sua cidade. Esse negócio de, o significado da eleição do Boulos, não significa nenhum, nacionalmente. O Marcos Coimbra me deu a deixa de falarmos do PT, mas antes nós vamos encerrar esse segundo bloco e voltamos daqui a pouco para nosso último bloco. Estamos de volta com o terceiro e derradeiro bloco do BDF Entrevista dessa semana, quando falamos aqui com o sociólogo e fundador do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra. Marcos, você nos deixou o pendente, o assunto ali, falarmos sobre o PT, e eu queria dar consequência nisso. O PT, em 2016, ele elegeu apenas um prefeito nas capitais, o Marcos Alexandre, que agora disputará de novo a prefeitura de Rio Branco, no Acre, mas pelo MDB. E em 2020, a esquerda elegeu apenas o Edmilson Rodrigues para a prefeitura de Belém. Você acredita que esse arco de alianças que se construiu após a eleição do presidente Lula, de partidos progressistas, PT, PCdoB, o PSOL, o PDT em algumas regiões, o PSB, a Rede, você acredita que esse arco de alianças ajudará os progressistas a governarem o maior número de capitais esse ano ou não? É difícil dizer. O certo é que, além desse contexto nacional altamente desfavorável à esquerda, que veio do golpe patrocinado pela mídia, pelas Forças Armadas e pelo empresariado, para dar um tempo na agenda progressista e democrática do governo da Dilma, de lá para cá, teve um outro fenômeno complicador que piorou muito a possibilidade de sucesso dos partidos de esquerda nas eleições municipais, que é esse processo de, vamos dizer, liricização, Talvez liralização? sei lá o que é, do Congresso Brasileiro, que virou um escritório de funcionamento de partidos e lideranças locais tradicionais. O que o Lira fez com o Congresso nesses anos foi transformar as eleições de qualquer pessoa fora do esquema dele numa aventura dificílima. Só quem tem acesso a verbas para fazer a obra, nomeações, qualquer tipo de melhoria nas cidades pequenas, aonde esse tipo de fator é extremamente relevante, é quem está ligado ao Lira. Quem não está, não vou dizer que esquece, porque sempre haverá uma liderança popular forte, sempre pode haver um sindicato que tem uma liderança capaz de mobilizar a opinião, porque isso tudo pode acontecer. Mas a regra é essa. O que já era difícil se tornou muito mais complicado depois de que, além do golpe político e midiático, também houve uma mudança para pior, para muito pior, no funcionamento do sistema político. Hoje, quem tem chance de se eleger ou reeleger nas cidades de médios para grandinhos ou
pequenas, é quem está ligado ao esquema dominante no Congresso. Marcos, eu tenho uma curiosidade de te ouvir a respeito de um fenômeno recente da política brasileira, que é a deteriorização do PSDB, a decadência do PSDB. Atualmente o PSDB tem apenas um senador. Em 2016 elegeu 4 prefeitos de capitais, mas em 2016 chegou a ter 7 e o PSDB chegou a fazer 11 prefeitos de capitais. Ultimamente ele não tem, por exemplo, na Câmara Municipal de São Paulo hoje nenhum vereador. Não que não tenha eleito, elegeu, só que eles saíram para apoiar a candidatura do Ricardo Nunes. O PSDB insistiu numa candidatura própria com o jornalista José Luiz da Atena. Você acha que o surgimento do bolsonarismo deixou o PSDB sem lugar na política brasileira? Aliás, tem um lugar para o PSDB na política brasileira ainda? Há saída para o partido? Para esse PSDB que sobrevive mal das pernas, em alguns lugares, em algumas lideranças aqui e ali, não. Esse acabou e não deixa saudade, porque foi um partido que tomou decisões extremamente erradas em sua evolução, movido por, vamos dizer assim, emoções e paixões menores, raiva, inveja, ciúme. Enquanto o PT repetia 4 eleições presidenciais seguidas, esse PSDB, que tinha ganho as 2 anteriores, foi se sentindo cada vez mais incapaz de se contrapor ao PT. E começou uma guerra contra o PT, até hoje venerando ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um sujeito que tem hoje grande respeitabilidade, mas lá atrás, no governo da Dilma, ele escrevia regularmente no estado de São Paulo, por exemplo, e não se poupou, não deixou de acusá-la das coisas mais graves na vida política. Então, quem levou o eleitorado tucano para a direita foi a própria liderança do PSDB durante esses anos em que, por ciúme, inveja e coisas do gênero, a boa parte das lideranças tucanas ficou numa oposição sem sentido contra o PT. Tivesse mantido uma diferença entre o partido e a ultradireita, provavelmente teria hoje continuado a existir, como acontece na França, como acontece nos Estados Unidos. Assim, existe lugar na opinião pública, na sociedade, para um partido, vamos dizer, de centro-direita, ou de direita moderna, ou de direita não truculenta, não cafajeste, como é essa direita bolsonarista brasileira. Mas é fato que a fronteira do PSDB, esse PSDB cafajeste, para usar uma expressão sua, com o bolsonarismo, ela tá muito nebulosa, né? Quase não se pode ver. Totalmente. Agora, isso é que eu estou dizendo que é responsabilidade das lideranças do PSDB. Foi essa liderança do PSDB desses últimos anos é que foi levando o partido para a direita, achando que eles iriam sobreviver. Não. Se era para ser cafajeste, tinha uma opção de cafajestismo muito mais pronta no bolsonarismo, nesse palhaço que estava lá dentro das Forças Armadas, fingindo que era machão, que ia matar, ia estuprar, ia não sei o quê. Então, quem levou o eleitor de centro-direita para ultradireita foi essa liderança. E é por isso que eu estou falando. Esse PSDB, esse aí, já era. E é bom até que ele tenha acabado, até para criar um espaço para que possa surgir um partido de centro-direita menos cafajeste que o bolsonarismo. Eu queria falar agora um pouquinho sobre São Paulo, já pedindo desculpas para nossa audiência por tratarmos especificamente de São Paulo
numa eleição em 25, 26 capitais, mas aqui, entendo, se dará o maior embate entre o lulismo e o bolsonarismo. O Guilherme Boulos é apoiado pelo presidente Lula, Ricardo Nunes agora sim com uma aliança firmada com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e tem sido uma eleição de gestos um pouco excêntricos, vamos dizer, né? O Jair Bolsonaro vem flertando com o Nunes há muito tempo, o Nunes esconde o Jair Bolsonaro na sua agenda no último ano com absoluta certeza, e o Bolsonaro chegou a flertar com uma candidatura própria do PL, que seria o Ricardo Salles, depois descartaram. Houve ali um princípio de relação com o Pablo Marçal, mas me parece que muito mais o Marçal foi usado como escada para que o Bolsonaro de fato conseguisse consolidar a sua relação com o Ricardo Nunes. E aí sim, com essa relação consolidada, parece que na polarização houve uma resposta das pesquisas e o Ricardo Nunes cresceu, se aproximou do Boulos, e os dois estão muito próximos agora nas pesquisas. O que você imagina desse cenário aqui para São Paulo? É difícil dizer também. Eu acho que nós vamos para uma eleição muito acirrada. Eu acho que a tendência é o Boulos se consolidar como a única opção dentro do espectro democrático, popular, socialista, liberal. O Boulos pode ser um candidato de uma grande parte do eleitorado da cidade. Agora, a direita está apostando nos 3 ou 4 cavalos ao mesmo tempo. Não vai ficar só na opção, não vai ficar só com uma opção. E eu acho que isso vai dificultar a contabilidade do tudo indica, 90% de chance de uma eleição que vai ter 2 turnos. E a discussão não é tanto quem que vai disputar esse segundo turno, porque tudo indica que esses 2 lugares já estão definidos. A discussão toda vai ser a capacidade de se entender com o eleitor que no primeiro turno terá votado em um qualquer, que não sejam os dois que estão lá disputando. Então, é uma eleição difícil de prognóstico, porque depende de rearranjos que só vão acontecer no segundo turno. Marcos, estamos caminhando pro final aqui. Eu, se pudesse, falaria um dia inteiro contigo sobre esse assunto, gosto muito. Mas eu queria falar um pouco do que deve ser o tema das próximas semanas, que é a distribuição de recursos do fundo eleitoral para os partidos. A Paula Corradi, em entrevista para o Brasil de Fato, presidenta do PSOL, em entrevista para o Brasil de Fato essa semana, ela disse que o partido deve priorizar os recursos e focar os recursos nas candidaturas de Guilherme Boulos em São Paulo e do Edmilson Rodrigues em Belém do Pará. E num segundo momento, numa segunda escala, candidaturas de vereadores que estão eleitos, que vão buscar a reeleição. Eu queria discutir um pouquinho, porque tem partidos como, por exemplo, o PSD, que prefere focar seus recursos nas candidaturas sempre ao legislativo. E aí, abrindo um pouco de mão, colocando um pouco o pé no freio nas candidaturas majoritárias. Eu queria discutir um pouquinho sobre o que você pensa dessas estratégias. O que te parece melhor? Ter um legislativo mais robusto, jogar dinheiro, investir para aumentar o número de cadeiras nas câmaras municipais? Ou, de fato, irrigar os recursos? Se tivesse o Marcos Coimbra, a chave do cofre, você colocaria dinheiro onde, Marcos? Eu não tenho uma resposta que vale para todos os 5.500 municípios. Depende. Aonde você tem uma chance real de vitória, parece lógico que você aloque uma parte desproporcional dos recursos na campanha desse possível prefeito que vai se eleger e vai, entre outras coisas, poder atrair para a sua própria bancada candidatos eleitos que se elegeram por outras siglas. Então, não é uma aplicação irracional de recursos. É uma aplicação que pode ser muito racional. Agora, tem outros lugares em que o partido vai ter, provavelmente, uma presença simbólica.
na eleição para as câmaras de vereadores. Talvez, nesse caso, seja inteligente escolher um candidato a vereador que tem capacidade de comunicação, que tem presença no imaginário da cidade, que tem atuação na vida da comunidade, e dizer assim: não, esse vai ser o nosso candidato para puxar voto para três, quatro, cinco possíveis candidatos para a Câmara de Vereadores da cidade. Então, depende. Eu acho que não existe uma regra. E os partidos maiores, todos têm pessoas muito experientes na identificação do que é a melhor opção, o que é que o partido deve fazer, sei lá, em qualquer um desses 5.000 municípios. O certo é que não existe regra. Uma eleição com 5.000 cargos de prefeito, e eu já não sei mais a conta, mas alguma coisa, 60 mil. 70.000 vagas de vereador, não tem uma resposta, não tem 10 respostas, tem, sei lá, 200 respostas, porque depende. Bom, é isso, Marcos. Te agradeço. Foi um ótimo papo. A gente brinca, a gente falou um pouquinho antes aqui. A eleição aqui no Brasil, de fato, pra gente só começa depois que tem uma entrevista, que tem um papo com Marcos Coimbra. Muito obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço, Igor. Foi um prazer. Um abraço para vocês e tomara que tenhamos dado uma largada para uma eleição participativa, democrática, que reforça os vínculos da sociedade com a política, com o famoso P maiúsculo. Bora, e já conto contigo para quando terminar a eleição a gente trocar mais uma ideia aqui sobre os resultados e sobre a participação da população brasileira nesse processo eleitoral. Bora, já tá combinado. Foi um ótimo papo aqui. Encerramos. Lembrando que você pode encontrar o BDF Entrevista nos canais do YouTube do Brasil de Fato e da Rede TVT. O programa vai ao ar toda terça-feira às 9h15 na Rede TVT. E também, se assim desejar, você pode escutá-lo no formato podcast em sua plataforma preferida. Muito obrigado, ficamos por aqui e até o próximo BDF Entrevista.